1h mais 8. Agora nós vamos falar do Campeonato Brasileiro de Futebol. A bola rolou aí no final de semana e vai rolar hoje à noite ainda, né? Temos mais um jogo, se não me engano, Flamengo e América. Boa tarde, Anderson, experiência, tudo bem? Hoje veio com uma camisa legal, verde. Hoje é verde. Hoje em comemoração à vitória do Coxa perante o Santa Cruz. Falou bem. É verdade. Tudo. Então, boa tarde, Tonel. Boa tarde, nossos amigos e amigas da TVCI, os meus colegas, parceiros, Pierre, né, o Valdinei Garcia. Mais um dia aí comentando sobre o futebol brasileiro. Legal. E daí, bom baiano? E aí, Tony, boa tarde. Gostei do seu sapato. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Que sapato é esse, Tony? Tony? Que eu ganhei do Joel Sapatinho. Popular Joel Sapatinho. Esse realmente tá bonito, hein? Eu não sei. E daí, Valdinei? Boa tarde, tudo bem, Tony? Boa tarde, PR, Anderson. E cor de jegue, hein? Mas é bonito, hein? Tem que fazer hora extra para ganhar um desses. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar os gols todos da rodada e depois a gente analisa aí se teve alguma dúvida, alguma coisa. Vamos acompanhar então, roda para nós. O Corinthians recebeu o Figueirense e saiu perdendo, quando aos 13 do segundo tempo, Dodô acertou esse chutaço de longe. O Timão chegou à igualdade aos 38, após Danilo desviar de cabeça a cobrança de escanteio. Corinthians 1, Figueirense também 1. O Coritiba venceu a primeira fora de casa no Brasileirão. O gol que garantiu o triunfo coxa saiu dos pés de Kleber Gladiador. Santa Cruz 0, Coritiba 1. O Internacional saiu na frente da Ponte Preta no Moisés Lucarelli com Valdívia. A Macaca chegou à igualdade quando Roger recebeu na área e tocou no cantinho de Marcelo Lomba e virou com o Wendel logo no começo do segundo tempo. Quando parecia que a vitória estava garantida, Ariel marcou de cabeça e decretou o empate. Ponte Preta 2, Internacional também 2. O líder Palmeiras perdeu em casa. O gol do Atlético Mineiro foi marcado por Leandro Donizete. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 1. Em noite de Rogério, o Sport calou o Mineirão lotado. O atacante da equipe pernambucana fez o primeiro aos 37 da etapa inicial e o segundo aos 5 da etapa final. O Cruzeiro descontou com William Bigode no último lance da partida. Cruzeiro 1, Sport 2. No confronto dos tricolores, melhor para o gaúcho que venceu o Paulista com o gol solitário de Douglas. Grêmio 1, São Paulo 0. O Furacão recebeu o Fluminense e venceu mais uma no Brasileirão. Aos 33, Walter ajeitou para Hernani que acertou esse chutaço no canto de Diego Cavalieri. Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Após 3 jogos sem vitórias, a Chapecoense derrotou o Alvinegro Carioca. Johan chutou no cantinho de Sidão e abriu o placar. Aos 40 do segundo tempo, Camilo acertou essa cobrança de falta magistrosa e igualou tudo. 2 minutos depois, Lucas Gomes deu apenas um toquinho na saída do arqueiro da equipe carioca e fez o gol da vitória. Chapecoense 2, Botafogo 1. Em um duelo de 5 gols, o Santos venceu o Vitória em Salvador. Vitor Bueno abriu o placar aos 19 minutos. 10 minutos depois, Canu subiu mais que a defesa adversária e empatou. O Peixe voltou a ficar à frente no placar quando Lucas Lima cobrou falta, Caju cruzou e Copete fez de cabeça. O Leão da Barra empatou aos 25 da segunda etapa com Vander. Mas aos 36, Vitor Bueno tocou para Jean Mota, que soltou uma bomba e balançou as redes. Vitória 2, Santos 3. Bom, final de semana de gols bonitos, zebras e erro de arbitragem. O que você destaca, Anderson? Eu vou destacar a vitória do Curitiba, muito importante, que estava na zona de rebaixamento. Foi para 18 pontos, está em 15º colocado, deu uma respirada, o Pachiquinho deu uma respirada, o ambiente já é outro, realmente, no Alto da Glória. E o Pachiquinho, com a mesma formação em 2 jogos, colocando 3 volantes, o João Paulo, o Alan Santos e o Edinho. E o Alan Santos, na minha opinião, foi o melhor da partida, realmente com o gol do Kleber. Perdeu um pênalti, é verdade, podia ser 2, até 3-0, porque teve chance no finalzinho, uma bela jogada, se não me engano, do Amorim, que encobriu o goleiro e a bola bateu na trave. Então, acho que o Curitiba realmente deu uma respirada, mas tem que tomar cuidado, porque com certeza os outros estão pouca diferença. Se o Curitiba vai enfrentar o Flamengo em casa domingo, se perder, o Botafogo Figueirense pode encostar no Curitiba novamente. Vamos lá. O destaque, sem dúvida nenhuma, fica para a rodada dos times paranaenses, né? O Atlético Paranaense voltou a jogar bem. É um time composto... O Atlético Paranaense. Está falando isso por quê?
Será que Não é porque o chefe tá aqui. Não é porque Deu uma olhada aqui, já monstro entrou aí. já tremeu. o Atlético Paranaense voltou a jogar bem. É um time que tem uma idade média de 24 anos, ou seja, pode evoluir ainda nesse Campeonato Brasileiro. Tem um elenco interessante, tem muitos jogadores da base no banco de reservas, então pode evoluir bastante. Por isso também, por causa da média de idades, acabou caindo um pouquinho no final do segundo tempo e levou uma pressão do Fluminense desnecessária, porque o Fluminense não fez absolutamente nada no jogo para merecer até mesmo um gol, né? Quanto mais um empate ou a vitória. E a vitória do Coritiba. É importante salientar que Coritiba e Sport foram os únicos times da 11ª colocação para baixo que venceram. Então, não só derrotaram adversários diretos, como abriram vantagem ou ultrapassaram adversários na tabela de classificação. Ganha um respiro aí e o Atlético Paranaense, né, voltando a falar dos times somente dos times paranaenses, o Atlético Paranaense continua sonhando com a Libertadores e tem chance. Não, vai chegar. Vai chegar. Mas só para dizer que o Atlético Paranaense perdeu 6 jogadores essa semana, vendido, trocado, mandado embora, e o banco de reserva do Atlético Paranaense é tudo da base. Só da base. Só da base. Atlético, Garotos da base. agora, Não, a gente tem que prevalecer. Fala do teu é time verdade. que perdeu. Perdeu em casa. Mas finalizando o Atlético, daí o Atlético tá montando. E o veterano Walter chamou a responsabilidade para si mesmo. Você viu o toque que ele deu pro Hernani fazer o gol? Essa experiência. Segundo Só que, jogo infelizmente, seguido, segundo jogo seguido, que o Walter é o melhor jogador do Atlético Paranaense. E lembrando, experiente, mas só tem 27 anos. É verdade. O Gordinho apenas com 27 e está suspenso o Walter e o Léo para o próximo jogo contra o Sport. Para você ver que o Gordinho faz gol. E falar da Seleção Verde, a Seleção Verde ontem pipocou em casa ontem, porque não jogou bem, tinha os deveres de casa, era para ser feito, porque jogava-se em casa, com o torcedor, e infelizmente perdeu, e ainda continua na liderança, 32 pontos, 2 à frente do segundo colocado. Tivemos erros de arbitragem principal. O time principal que foi prejudicado ontem foi a Ponte Preta, né? O gol, a bola entrou, todo mundo viu, menos o juiz e o Bandeira. E depois um pênalti, que também todo mundo admitiu que foi pênalti, o árbitro do Paulão não marcou. Agora, Tony, eu faço a pergunta. Se esses 2 erros de arbitragem fossem contra o Internacional no mesmo jogo contra a Ponte, Daria. teria acontecido? E no jogo contra o Corinthians e Figueirense, o goleiro, o Cássio, era para ser expulso. Não foi, só levou cartão amarelo. Também no jogo do Curitiba, o goleiro, também o Thiago Cardoso, era para ter expulso na penalidade contra o Santa Cruz. Então a arbitragem está precária. E outro jogo também para se destacar, o Cruzeiro com o Sport, Cruzeiro Mineirão lotado. O Cruzeiro atacou, muitos gols perdidos. E o Sport, né, perdeu o jogo e perdeu o técnico. E perdeu o Paulo Bento. Português, meu Patrício, português foi embora. Vem aí Mano Menezes. Vamos ver a classificação? Dá uma olhadinha como é que ficou a classificação. Lembrando que nós temos um jogo para fechar a rodada. Tá aí. Esse é coxa branca. Esse é coxa. Coisa linda. Esse é o óbvio. Veio para falar mal do Atlético. Fala mal do Atlético. O Palmeiras, 32, poderia estar mais adiante. O Corinthians também pisou na bola, 30. O Grêmio, 30 e o Santos, 29. O Atlético, antes do jogo do Santos, estava entre os 4. Aí, com o resultado, o Vitória acabou perdendo em casa o jogo e o Santos ficou entre os 4. Vamos ver a turma lá de baixo, na outra página. O Curitiba conseguiu escapar temporariamente aí da zona do rebaixamento, mas com o jogo de hoje não afeta nada, ele fecha a rodada fora da zona do rebaixamento, o jogo é Flamengo e América. E tá aí o Botafogo, sempre tem um time do Rio de Janeiro na zona do rebaixamento. Figueirense, Cruzeiro e América. E lembrando que o Flamengo joga hoje com a América, deve ganhar, vai a 27 pontos, encosta no Atlético Paranaense ali em 5º colocado também. Eu acho que dá 2-0 América hoje, hein? Bom, a próxima rodada acontece difícil. só no final de semana. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos ver os jogos marcados aí. Os 2 primeiros são no sábado. Figueirense e Vitória. O Sport pega o Atlético Paranaense, vai dar Atlético Paranaense sem dúvida nenhuma, né? E depois, no domingo, nós teremos Atlético Mineiro e Santa Cruz, Fluminense e Ponte Preta, São Paulo e Chapecoense. A outra página, Santos e Cruzeiro, Inter e Corinthians, o Coxa, aliás, pega o Flamengo, o América, o Grêmio, e fechando aí a rodada, Botafogo e Palmeiras. Algum comentário com relação à rodada? Duelo interessante entre o Internacional e o Corinthians, o Internacional do Paulo Roberto Falcão, que já vai ser a 3ª partida que ele vai estar à frente do Colorado, tem que dar uma cara para o time, e o Corinthians do Cristóvão Borges, ou seja, são 2 equipes que surgiram como candidatas ao título, que trocaram de treinadores no meio do caminho
e que estão se reconstruindo e vamos ver aí quem que vai Diga-se de para passagem, frente, né? tem dois técnicos que não têm retaguarda. Exatamente. O Falcão já é figura carimbada lá no Internacional, Já não deu deu certo 2 vezes. E o Cristóvão não tem a mesma 3 partidas, retaguarda a base, do né? Não Tite, tem a Tem mesma aquela coisa. tarimba, né? Mas Se perder 3 partidas, o Cristóvão já está era. fora. E o grande jogo, Curitiba e Flamengo. No Couto Pereira vai estar com um grande público, Melhor com jogo da certeza. rodada. E eu acho que é o melhor jogo da rodada. Curitiba tem que fazer o dever de Moer. casa, esses 3 pontos aí contra o Flamengo. Né? Não dá para ver vermelho e preto, nós atropelamos. É freguês, né? Olha só, eles pensam que é o Atlético que está ali na frente e lá não tem jeito. Bom, agradecer aí a participação de vocês, suas considerações finais, meu Eu querido. quero mandar até hoje um pouco rouco, porque ontem gritei muito. Ontem teve a Copa Litoral, o MAC e América, um grande clássico da nossa querida cidade de Matinhos, onde empatamos, mas se desclassificamos porque o empate era do América. Mas eu quero mandar um grande abraço lá para todo o pessoal do América, os jogadores, comissão técnica e a sua torcida. E também hoje aqui quero mandar um abraço para o Marquinho, meu parceiro lá do Cia da Bola, junto com o Ed Monteiro, também lá, nosso grupo do Cia da Bola, e para o Clóvis, e também para o Rogelson do Master do Colorado, nossos amigos lá da nossa querida cidade de Matinhos. Tá bom, um abraço para os nossos amigos lá. Bom, Baiano. Hoje tem abraço para o meu grande amigo Felipe Gevu, me cobrou na semana passada de não ter mandado um abraço para ele, vascaíno, trabalha na TVCI lá em Curitiba. Popular, Aqui... que parada é essa de crush você agora? Crush? Mandaram não Ai, isso aí. Não tô sabendo nada Acho que é disso. o mais bonitinho do ônibus. Então, um abraço, Que é Felipe. isso, então? Um abraço, saudade de você, meu amigo. Vasco ganhou, hein? Valdinei. Só informando rapidinho que o J. Malucelli foi a Espírito Santo, venceu o Espírito Santo por 1-0 na Série D. Na Série B, o Londrina empatou com o Sampaio Correia em 1-1 e o Paraná perdeu de virada 3-2 para o Depois de Criciúma, tá ganhando de 2-0. E também, rapidamente, um abraço pessoal do Ceará, que estreou lá no Campeonato do Ribeirão ontem, com destaque para o artilheiro Ceará, que fez 3, e Valdinei Garcia fez 2. Venceu a equipe do Amigos do Walter. Coincidência, né? Que é E, isso, rapidamente, os Jogos da Juventude... Rapidamente você vai ficar até que horas? Jogos da Juventude, Paranaguá foi campeão em contenda, Então tá lá. 3-2, venceu, 2 gols de Pedrinho e 1 gol de Kelvin, esses mesmos que representaram o Rio Branco no Campeonato Sub-17. Tá, inclusive na tela, era o recado que eu ia dar. Ai, desculpa. Eu que ia dar. Você não pode se meter na minha apresentação. Pô, Você vem aqui e fala só do Campeonato Essa aí Brasileiro. foi as informações. Dá né? licença. O repórter tem que estar bem informado. Né? Muito obrigado pela participação de Obrigado, vocês três e até a próxima segunda-feira então, tá bom? Segunda-feira. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Já voltamos.